por aqui. Está com a Bíblia aí? Pega ela aí. Abra sua Bíblia. O pastor Fabiano falou que eu posso pregar até terminar. Ontem eu terminei no tempo. Os últimos cultos que eu vim, eu terminei no tempo. Você vai apagar a língua. Abre em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler dois textos. Pastor, precisa? Precisa. Para que você possa compreender o pano de fundo. O tema da mensagem é: missões transformam vidas. Então, Atos, capítulo 17, verso 1 ao verso 10. E aqueles que podem se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, eu convido. O segundo texto se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 ao 5. Atos, capítulo 17, verso 1 ao verso 10, nos diz assim. O texto está no projetor para aqueles que precisarem. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Agora folhei 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 ao 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 ao 5. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não vos foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis
quais fomos entre vós por amor de vós. Pai, obrigado pela leitura de tua palavra. Fale aos nossos corações nesta noite. Obrigado por cada um que está presente. Oramos para que o Senhor trouxesse as pessoas certas. E com certeza, Pai, o Senhor nos trouxe até aqui. E pedimos, Pai, para que as palavras ditas possam ser compreendidas, que venham totalmente ser usadas por Ti, para que toda a honra e toda a glória venha a ser dada ao Senhor. Por isso nós oramos a Ti e pedimos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Pode sentar. Missões transformam vidas. Paulo e Silas, eles estavam em sua segunda viagem missionária. E nesta segunda viagem missionária, eles visitaram os irmãos que eles tinham anunciado o Evangelho, a palavra de Deus, na primeira viagem missionária. E o propósito desta segunda viagem missionária era transmitir o concílio que havia sido feito entre a liderança que estava em Jerusalém. E também, a Bíblia nos diz que era para confirmar, ver como eles estavam na fé. Mas, ao lermos o livro de Atos, nós descobrimos que eles não se contentaram em visitar somente as igrejas que eles tinham visitado no início. E eles foram um pouco mais longe, eles foram em lugares que eles não tinham pregado a palavra de Deus ainda. Lugares aonde a palavra de Deus não havia sido pregada. E nesta andança, eles chegaram até a Tessalônica. E Tessalônica era uma cidade portuária. Tessalônica foi fundada pelos macedônios no ano 315 a.C. Hoje, esta cidade é chamada de Salônica. Está situada na Grécia. E como toda cidade portuária, que existiu naquela época, havia muita idolatria, muita bebedice. E se você já morou perto de cidade portuária, você sabe o que eu estou dizendo. Há muita prostituição. Muita prostituição. E estas coisas, a idolatria, a bebedice e a prostituição, era algo que na cidade era tido como algo comum. Então, Paulo e Silas, eles chegam em Tessalônica. Só que tem um problema. Eles tinham 21 dias só para ficarem nesta cidade. 3 semanas, nós lemos. E eles tinham que pregar a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que eles começaram a pregar a palavra de Deus. E eles começaram a levar a palavra de Deus. Paulo sabia, Silas também, que a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus. Vamos pregar a palavra de Deus. Olha o texto. Paulo nos diz em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Eles começam a pregar a palavra de Deus. E como nós vimos ontem, missões salvam vidas. Aquelas pessoas, ouvindo a mensagem que estava sendo pregada, elas creram em Jesus como seu Salvador. Porque quando a palavra de Deus é pregada, a fé brota e pessoas são salvas. Olha o texto, verso 4 do capítulo 17. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres
que tinham condições principais. Em 1789, um grupo de homens e de mulheres, eles se estabeleceram em uma ilha. E lá na ilha, eles aprenderam a produzir um certo tipo de bebida alcoólica. Só que uma bebida muito forte. E como era algo muito fácil de produzir, aquilo começou a ser produzido em grande escala, eles começavam a beber aquilo o tempo todo. O resultado disto, a ilha se tornou um lugar de muitas doenças, muitas imoralidades e muitos assassinatos. Poucos sobreviveram naquela ilha. Alexandre Smith, um dos sobreviventes, conta a história que ele, andando na ilha, ele encontra uma Bíblia. E ele começa a ler aquela Bíblia. E lendo aquela Bíblia, ele entende sobre pecado, e entende sobre Jesus, recebe Jesus como seu Salvador. E ele começa a levar aquela mensagem a outras pessoas naquela ilha, que foram impactadas, transformadas, salvas. Em 1808, o navio visitou aquela ilha e descobriu uma sociedade cristã que não tinha crimes, bebedices, imoralidades e nem analfabetos. Por que um padrão alto? Porque quando este livro entra em nossas vidas, vai nos impactar, vai salvar as nossas vidas, mas vai além, vai nos transformar. 21 dias. Consegue abrir uma empresa em 21 dias? Consegue? Consegue salvar uma pessoa que está enferma em 21 dias? De Covid específico, pelo menos de 20 dias, né? E olha lá, depois tem aquele prazo de recuperação, que às vezes vai quase 3, 4 meses, não dá. 21 dias. Passou-se. Ele sai fugido, à noite. O povo queria pegar eles. Passa alguns anos. E Paulo escreve a primeira carta àquela igreja, que ele só teve 21 dias para pregar a palavra de Deus. Paulo escreve a carta a eles, no ano 52 depois de Cristo, alguns anos após passar por lá. E nesta carta, 1 Tessalonicenses, Paulo nos deixa saber que missões transformam vidas. A mensagem que Paulo levou para aquelas pessoas transformou a vida delas. Missões transformam vidas. E a vida daqueles homens e mulheres foram transformadas e se tornaram imitadores de Cristo. Olha o verso 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Paulo e Silas foram os primeiros missionários que as pessoas de Tessalônica conheceram. Paulo e Silas foram os únicos imitadores de Cristo que aquelas pessoas conheceram. As únicas pessoas que eles conheceram que imitavam a Cristo.
Eu e você podemos ser os únicos imitadores de Cristo, que os nossos colegas de serviço, de escola, vão conhecer. Os únicos imitadores de Cristo que os nossos amigos, parentes, muitas vezes irão conhecer. E nós precisamos ser bons imitadores de Cristo. Eles eram imitadores de Cristo através da obra da vossa fé. Olha o verso 3. E lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Tiago, ele vai nos ensinar que a fé, não invirta, é nessa ordem, que a fé é acompanhada por ações que expressam e provam a nossa fé. A fé, ela é acompanhada de ações que expressam e provam a nossa fé, que está firmada em Cristo. Tiago diz, no seu livro, no segundo capítulo, verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqueles irmãos que receberam Cristo como Salvador em Tessalônica, eles não tiveram poucas, mas muitas tribulações, muitas perseguições, muitas lutas, mas eles não deixaram nem um dia de expressar a fé em ações que tinham em Cristo. Obra, lutas vieram, mas eles expressavam a fé que eles tinham em Cristo. Eles eram imitadores de Cristo através do trabalho, do amor. Olha a continuação do verso 3. Lembrando-nos, sem cessar, do trabalho do amor. Quando nós amamos, quem nos ama, é fácil, não é? Quando nós amamos quem nos ama, é muito fácil. Mas quando nós somos confrontados a amarmos os nossos inimigos, é algo que trabalhoso. Eles trabalhavam no amor. Jesus disse e nos ensinou, Mateus capítulo 5, verso 44, eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Tem uma lista aí? Comece a colocar o nome deles. Bendizei o que vos maldizem, fazei bem o que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. O amor daquela igreja não tinha comparação, irmão João. O amor deles era algo que estava impactando vidas. E não havia lugar aonde não houvessem ouvido falar do amor daquela igreja. O amor que aqueles irmãos tinham. Eles eram imitadores de Cristo através da paciência da esperança. Olha o final do verso. Lembrando-nos sem cessar da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Lembra a cidade portuária? As instabilidades econômicas, as instabilidades políticas, as instabilidades sociais, ou as escassezes de comida, de vestimentas, escassez de moradia, ou doenças, viroses, pandemias.
não eram capazes de tirar a firmeza que tinham na esperança proposta por Cristo Jesus. A esperança do cristão. A esperança do cristão não está nas coisas deste mundo, amém ou não? A esperança do cristão está na casa do Pai, porque Jesus, antes de ir ao céu, quando ainda estava com os seus discípulos, os futuros apóstolos, ele disse em João capítulo 14, verso 1 em diante: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque ele sabia que haveria coisas que iriam nos deixar preocupados, queriam testar a nossa paciência e iriam provar a nossa esperança. Credes em Deus, credes também em mim, não deixe nada atrapalhar a nossa comunhão. E ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu não ia esconder de vocês. Vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqueles 21 dias, Paulo e Silas passaram em Tessalônica. Aqueles 21 dias foram responsáveis por transformar a vida daquelas pessoas, a ponto daquelas pessoas em 21 dias se tornarem imitadores de Cristo. E por causa do único testemunho que eles escutaram, que eles viram, Paulo e Silas, eles imitavam eles, porque era o único exemplo que eles tinham de Cristo. Missões transformam a vida. Missões transformam vidas, e a vida daqueles homens foram transformados, e eles se transformaram em exemplo aos fiéis. Olha a 1 Tessalonicenses 1,7. De maneira que fostes exemplo. Irmãos, esse todo aqui tem uma pressão muito grande. Porque se não fosse para todos, era uma coisa. Mas quando é para todos, pesa muito. Já imaginou, irmão João? O irmão canta, de repente alguém diz: todos foram impactados pelo hino que o irmão cantou. É diferente falar assim: a igreja foi impactada. Quando coloca todos, tem um peso, e o peso é grande. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. A Macedônia e a Acaia eram regiões, nações, aonde se formaram muitas igrejas, aonde havia muitos irmãos. E os irmãos de Tessalônica, eles se tornam exemplo para aqueles irmãos que estavam na Macedônia e na Acaia. Mas Paulo menciona que o exemplo deles ultrapassou as barreiras. Olha o verso 8. Porque vós soou a palavra do Senhor. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Aqui a primeira lição que nós tiramos, que nós aprendemos, é que a mensagem, ela precisa ser pregada entre eles. A mensagem precisa ser pregada entre nós. Antes de ir ao céu,
Jesus disse algo aos seus discípulos. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. O que Jesus está ensinando é que, se eles não fossem testemunhas em Jerusalém, o testemunho deles jamais iria alcançar os confins da terra. Tudo começava em ser testemunha em Jerusalém. Se a fé deles, o exemplo deles não impactasse a vida deles, aonde eles estavam, e aquelas pessoas que estavam em sua volta, eles nunca iriam impactar até o confim da terra. Certa vez o pastor Jaime Rose, quando nós estávamos em Londrina, ele me disse: Pastor Everton, igrejas fortes produzem igrejas fortes. Igrejas fracas produzem igrejas fracas. Antes de querermos alcançar o povo que está ao nosso redor, nós precisamos, escreva isto, nós precisamos alcançar os povos que estão ao nosso derredor. Como? Com o nosso testemunho. Com o nosso testemunho. Com o nosso testemunho. A igreja de Tessalônica estava fazendo isso. A segunda lição que aprendemos é que a mensagem precisa ser pregada em todos os lugares. Sim, nós temos que ser testemunhas aqui. Nós precisamos alcançar o mundo. Sim, sim, sim. Jesus diz isso na grande comissão. O texto está grande aqui em cima. Os irmãos sabem de cor. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja de Jerusalém, ela só saiu dos seus limites territoriais após contar com mais de 8.000 almas salvas. A igreja de Antioquia só foi chamada para enviar pessoas a servirem a Deus depois de terem homens aprovados diante de Deus e sendo uma igreja forte. A igreja de Tessalônica se tornou exemplo. Por quê? Porque em todos os lugares a fé deles era conhecida, não era estranha. Não tinha lugar que já não tinham ouvido falar da fé da igreja de Tessalônica. E Paulo fala: olha, não há mais necessidade de falar mais nada, pois eles estavam obedecendo a grande comissão de Cristo, sem precisar ir. A fé deles, o testemunho deles, o exemplo deles, era suficiente para impactar vidas que estavam em lugares que muitos deles nem o pé colocaram. Missões transformam vidas, e a vida daqueles homens e mulheres foram transformados, e se tornaram fiéis, sendo exemplo aos fiéis. E por fim, estou correndo, a vida daqueles homens e mulheres foram transformadas e se tornaram servos de Deus. Servos de Deus. Olha 1 Tessalonicenses 1:9. Porque eles mesmos anunciam que de nós, qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo está dizendo que por onde o testemunho deles passou, era contado
como a fé chegou ao povo de Tessalônica. Por onde o testemunho deles chegava, as pessoas sabiam como eles se converteram, como eles receberam a Cristo. Aonde o testemunho deles chegavam, todos sabiam: olha, foram só 21 dias que aqueles homens, Paulo e Silas, tiveram conosco, e nós sugamos tudo deles. Mas o que eles mostraram a nós, e o exemplo de vida que eles tinham, nós copiamos, e nós estamos vivendo até hoje. Em 1988, eu conheci a Igreja Batista Independente Fundamental Bíblica da Vila Vargas. Pastor Howard Berrigan. Ele veio para o Brasil na década de 50, junto com o pastor Jaime Rose. O pastor Jaime Rose ficou em São Paulo. O pastor Howard Berrigan foi para a região sul. Depois de muito tempo, o pastor Dan Johnson, falou que eram todos da mesma missão. Missão hoje que a pastora Betânia, pastor Show, pastor Bill, meu pastor. Mundo grande e ao mesmo tempo pequeno. Ele era pequeno, ele era fofinho, eu tento imitar ele, mas ele foi para o Rio Grande do Sul, e através do ministério dele, eu aceitei Cristo como meu Salvador, em 88, foi esses dias. Eu tenho 40, aceitei Cristo cedo. Em 1992, o que aconteceu em 1992? Quem lembra? Quem lembra? 92, quem lembra? Em 1992, numa edícula, no fundo de uma casa, um puxadinho, usando a área e a sala do pastor Rômulo, começa os cultos do Templo Batista Maranata em Goiânia. (92), não esqueça disso. Com certeza muitos aceitaram Cristo por causa desta igreja, por causa desse ministério, por causa de igrejas que saíram, que foram implantadas por causa deste ministério. Tudo começou ali. Ali deu início. Felipe agradece, porque a Débora estava lá. Outros agradecem, porque estavam lá. Irmão Geraldo precisou atravessar a cidade para encontrar, mas achou. E as outras histórias que estão divididas aqui. O que fez com que aqueles homens e mulheres de Tessalônica se transformassem em servos de Deus? Já pensou? 21 dias! O que fez aqueles homens se transformarem em servos de Deus? Nós aprendemos que eles se transformaram em servos de Deus porque teve uma transformação. A Bíblia nos diz que eles se converteram. E eles se converteram dos ídolos para Deus. Eles se transformaram, eles se tornaram uma nova criatura. E quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador e nós nos tornamos uma nova criatura, tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás. Olha o texto, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando Paulo e Silas, naquela mesma viagem, chegam em Éfeso, segunda viagem missionária, em Éfeso, eles pregam a palavra, muitos se arrependeram, se converteram, receberam Jesus como seu Salvador. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram os livros que eles tinham de magia, da religião deles, e tudo o que prendia eles, a incredulidade, ao mundo, eles pegaram tudo aquilo, e eles trouxeram em praça pública, e eles queimaram aquilo, na frente de todos. Olha Atos 19:19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros, e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Fiz uma pesquisa hoje. Uma peça de prata corresponde a aproximadamente 1 quilo de prata. 1 quilo de prata hoje está sendo vendido em média R$4.000. Contadores de plantão, me ajudem. R$4.000 vezes 50.000 peças. Isto, 200 milhões de reais. Dava para construir escola? Dava para construir a igreja no Cerrado? Dava para mandar um pouco lá, pastor Bill? Tinha um pouco. Dá para usar uns 10 milhões lá? Dá, um esforço sim. Canedo tem espaço lá para uns 100 mil, pelo menos? Dá? Vamos mandar 1 milhão de sobra? Tá, de milhão mesmo, já que é de bastante, vamos mandar de muito. Não, eles não venderam. Eles detonaram tudo, eles queimaram essa quantia em praça pública. Não esqueça disso. Você nunca irá servir a Deus se não houver uma transformação em sua vida e você se desapegar das imundícias deste mundo. Isto é um desapego. Os crentes de Éfeso se desapegaram, os de Tessalônica se desapegaram. Assim você começa a servir a Deus, quando tem desapego. Quando tem desapego. Segundo, havia uma meta a ser atingida. E sabe qual era a meta? Servir ao Deus vivo. E não, eles não se contentavam em dizer somente ao Deus vivo, ao Deus vivo e verdadeiro. Quantos anos aqueles homens e mulheres serviram a um Deus morto e mentiroso? Quantos anos cegos eles se colocavam de joelhos e andavam de joelhos, servindo e seguindo um Deus cego? Quantas vezes colocavam as coisinhas lá e lá faziam lá um Deus morto, mentiroso? Quanto tempo? Mas agora eles tinham uma meta. A meta não era mais servir ao Deus falso e mentiroso. A meta agora era servir ao Deus vivo e verdadeiro. Só que para isto, eles precisavam se apresentar a Deus e não podiam mais ter o formato do mundo. Paulo nos fala em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
há uma necessidade de uma transformação. Há uma necessidade de uma renovação do nosso entendimento. Precisa haver uma força maior em nós. Não é uma força nossa, uma força de fora em nós, que vai nos impulsionar a servir. E essa força só vem de Deus. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, recebereis o poder, foi dito. E quando isso acontece, essa força de fora, que é o Espírito Santo em nossa vida, está nos impulsionando a servir. Nós então, de livre e espontânea vontade, é igual no casamento. Quando nós vamos casar, não é assim que diz? É de livre e espontânea vontade que você aceita fulano ou fulana como seu esposo ou sua esposa. E quando o sogro não está por perto, é de livre e espontânea vontade. Mas quando o sogro ou a sogra está por perto, eu sei que tem sogras aqui hoje à noite, a minha mãe está aqui, mas a sogra que eu mais gosto é da minha mãe. De livre e espontânea vontade, se colocam a servir a Deus. Isto é um sacrifício. Sacrifício no Velho Testamento era o quê? Era oferta. Era oferta oferecida. Oferta oferecida a Deus. Quando nós nos colocamos em oferta oferecida a Deus, nós estamos dispostos então a servir a Deus. O culto está terminando. Cheguei na conclusão. Passei 10 minutos do que eu queria, mas corri. O culto vai terminar. Nós vamos para nossas casas. Nós podemos manter a mesma vida que nós tínhamos quando nós chegamos aqui. Nós ouvimos, nós aprendemos que missões transformam vidas, mas é como se nada atingisse ou impactasse as nossas vidas. Nós vamos continuar como antes. Ou nós vamos fazer como os Tessalonicenses, que com o pouco tempo que eles tiveram, foi suficiente para que eles se tornassem imitadores de Cristo, exemplos na fé, e se tornarem servos de Deus. Você pode ser imitador de Cristo, você pode ser um exemplo da fé, e você pode servir a Deus. Só que isso não depende de mim, isso não depende de Deus, isso depende de você, de cada um de nós. É o que Deus quer para as nossas vidas, é o que eu queria para a sua vida, mas depende só de você. Paulo termina a carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 27 e 28, e ele diz: pelo Senhor vos conjuro, que esta epístola seja lida a todos os crentes de Tessalônica. É assim que está na sua Bíblia? Que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Paulo escreveu esta carta para nos esclarecer que missões valem a pena, porque missões transformam vidas, e você pode fazer parte. Curve a cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva, eficaz e capaz de nos ensinar.